Convidamos o diretor de Rotary Internacional 2009-2011 e presidente internacional do Instituto de Liderança Rotária para o período de 2024-2027, o governador do Distrito 4.730, Antônio Alage, para proferir sua palestra sobre o tema Instituto de Liderança Rotária, preparando os líderes do futuro. O assunto que eu vou falar agora é um assunto importante para o mundo rotário, que é o Instituto de Liderança Rotária e a capacitação de novas lideranças. Há algumas necessidades que eu saliento aqui que são importantes para o Rotary Internacional nos dias de hoje. Uma delas é o planejamento, integrado e multinível, nos 3 níveis da organização. Não adianta o Rotary Internacional fazer um planejamento da organização se os distritos não fazem um planejamento inspirado nisso, que atenda às necessidades regionais, e se os clubes não fazem um planejamento, olhando o planejamento do Rotary Internacional do distrito, e não atendam, então, às necessidades da comunidade. Então, o governador que vai presidir vocês, já está presidindo, mas só a partir de primeira, é um homem de planejamento, e tenho certeza que ele vai lidar com esse assunto bem. Então, é uma das necessidades do Rotary, é o planejamento. A outra é a capacitação de lideranças. Eu tenho encontrado vários companheiros de vários distritos, de vários clubes, e tenho notado uma dificuldade para alguns clubes de encontrar algum companheiro que queira ser presidente do clube. De alguns distritos, de encontrar alguém que queira ser governador, por falta de liderança. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E a terceira, que eu acho igualmente importante, é a participação crescente dos jovens, das mulheres e das famílias. Eu tenho repetido insistentemente que o Rotary Internacional só será uma entidade vencedora nesse século XXI se souber atrair para o serviço as famílias. E nisso ele tem que copiar, principalmente, as igrejas. Você vai numa igreja que tenha uma profissão, uma predileção para atrair a família, e você vê que eles arrumam serviço para as crianças, arrumam atividade para os mais jovens, para os mais velhos e para os bem idosos. Então, o Rotary tem que se preocupar em atrair para o serviço a família. Não só o rotariano ou a rotariana da família. E aí eu digo que é uma das responsabilidades principais das mulheres em Rotary. Porque o homem consegue atrair a família, mas é a mulher em Rotary, a mulher rotariana, porque não é a mulher em Rotary, é a rotariana como mulher que atrai para o serviço os filhos, os netos e assim por diante. Ela tem muito mais capacidade que nós homens para fazer isso. Muito bem. A visão do Rotary Internacional, vocês já sabem, é que juntos, nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em nós mesmos, nas comunidades em que a gente atende e no mundo como um todo. E dentre das prioridades desse plano estratégico do Rotary Nacional, tem lá o item que é aumentar o engajamento de todos os participantes. E dentro desse item, tem um item lá, um subitem, que é fornecer treinamento para o desenvolvimento de habilidades de lideranças e outros talentos. E nesse contexto é que está inserido o Instituto de Liderança Rotária. Deixa eu dizer já de cara que ele não é um programa estruturado de Rotary, porque ele é destinado àqueles novos rotarianos que ainda não ocuparam cargos no Rotary Internacional ou no seu clube. Então, a gente nota que hoje em dia, com a evolução da tecnologia e com essa modernidade da inteligência artificial, o pessoal não lê mais. E nós, Canziani, tivemos que ler bastante para chegar onde a gente chegava, porque
aqueles que nos lideravam sabiam muito mais do que nós. E hoje em dia o pessoal não lê mais. Então tem que haver um incentivo para o autodesenvolvimento. E é isso que uma das coisas que o Instituto de Liderança pretende fazer. Então, a capacitação de lideranças e sua evolução são, hoje em dia, com certeza, uma prioridade em Rotary. Alguns efeitos da evolução da tecnologia. Primeiro, a democratização da informação. Depois da Bíblia impressa por Gutenberg, e quando ela passou a frequentar os lares, começou-se a debater o conteúdo das Bíblias, que antes ficavam só nos monastérios, era tudo muito fechado, porque não tinha cópias, né? E a informação, hoje em dia, ela permeia as redes sociais, e nós temos ela disponível em todos os cantos do mundo com muita facilidade. Hoje nós podemos acessar, através da internet, qualquer biblioteca do mundo, qualquer livro do mundo. A Rose, por exemplo, minha esposa, ela, quando era jovem, e morava lá em São Paulo, ela era de Ponta Grossa, ela vendia enciclopédia. Quem é que lê enciclopédia hoje em dia? Está tudo na internet. Ela entra no Google, pergunta ali, está tudo ali. Não tem mais mercado para esse... E ela vendia bastante, viu? Mas ela era muito esperta, porque ela ia nos prédios e perguntava lá para o zelador: quem que mora aqui? Quantas crianças tem? Como é que é o negócio? E quando ela chegava, batia nas casas, ela já falava: pô, você tem 4 filhos? Que bom. Eles sabem ler? Ah, então por que você não se interessa por uma enciclopédia? E vendia para caramba e se sustentava bem lá. Bom, porque o pai dela, como todo árabe, né? O árabe tem uma característica, ele é meio duro. O órgão mais sensível, como o do rotariano também, é o bolso, né? Então, diz que o filho chega para o pai assim: pai, me dá R$ 50 para passar o fim de semana. O pai vira: 40? Por que 30? 20 é muito. Leva 10 e me traz 5 de troco. É mais ou menos assim o negócio. Então, a democratização da informação é um dos efeitos da tecnologia de hoje. O outro é a alteração do conceito de autoridade, que era exercida principalmente pela disponibilidade privilegiada da informação. Um professor, no passado, né, ele tinha informação, os alunos não tinham. Hoje o aluno entra no Google, ele sabe tudo que o professor vai passar. Não tem o conhecimento, tem a informação, mas não tem o conhecimento. Eu dei 43 aulas de aula na universidade. No final, eu falava para os alunos: olha, se vocês não quiserem vir na aula, não precisa vir, porque a informação daquilo que eu tenho que passar está na internet. Agora, se vocês quiserem conhecimento, tem que vir na aula. Não faltava um, né? Então, é assim, o conceito de autoridade não está mais na posse privilegiada da informação, mas na posse do conhecimento. E é isso que a gente pretende transmitir para esses novos potenciais líderes rotários. Outra característica da evolução da tecnologia: a redução das distâncias zero. Eu acabei de conversar agora no intervalo com a minha netinha, que ela ligou para mim, não foi meu filho estava do lado dela, mas ela que meteu o dedinho lá no celular e ligou para mim, que ela todo dia liga. E eu tive que sair daqui e sentar lá naquele outro auditório que estava silencioso para falar com ela não perdoa. E a distância, ela mora em Miami, mas a distância é zero, porque nós conversamos naturalmente. Então, é outra... E no Rotary isso acontece também, né? Hoje em dia, não é muito bom, porque o Gerson falou muito bem, a gente está acostumado aqui, pelo menos nós latinos, a se abraçar, né? O abraço é uma característica dos latinos. E se cumprimentar, perguntar como é que vai. E na internet, quando você faz aquelas reuniões virtuais, são boas porque você fica, tá na sua casa, tranquilo, e está participando da reunião, mas é diferente, né? Quando você tem a proximidade, você tem o contato humano, é outra coisa. Tanto é que a pandemia deu esse trabalho todo porque a gente perdeu muito o contato humano, né? Então, cria-se novas formas de relacionamento humano.
A tecnologia criou novas formas de relacionamento humano que às vezes facilitam e às vezes dificultam esse mesmo relacionamento. Quais são os principais obstáculos para a formação continuada de lideranças? Primeiro, a grande quantidade de organizações não governamentais hoje em dia. Aqui no Brasil, vocês têm ideia de quantas organizações não governamentais existem? Alguém tem alguma ideia? Tem alguma ideia? Quantas ONGs existem no Brasil? Quanto? Hoje, só para resumir, tem mais de 350 mil organizações não governamentais do Brasil. E eu fui fazer um estudo sobre isso e verifiquei, para ser bem bonzinho, que mais de 90% delas usam mensagens até muito bonitas para arrecadar recursos para os seus donos. Agora, tem algumas, como o Rotary, e eu cito o Rotary porque é uma das organizações não governamentais que tem uma tarefa e cumpre essa tarefa. A outra que eu cito como exemplo é a Pastoral da Criança, por exemplo. Ela aumenta a quantidade de voluntários todo ano. E eu fui perguntar por quê, né? Fui querer saber por quê. Ela faz projetos de pequena monta em que o voluntário se sente partícipe da atividade e vê o progresso. Quando eles fazem aquele projeto de alimentar com soro caseiro as crianças subdesenvolvidas, né, fisicamente. Então, aquele voluntário vai lá, administra aquela receita e vê aquela criança readquirir peso. Ele se sente confortado por ter cumprido a missão. Isso nós temos que começar a aprender com eles e fazer em Rotary. Pequenos projetos. É bom fazer grandes projetos, subsídios globais, que envolvem muita gente, mas aquele projeto que atinge aquela parte pequena da comunidade, como o Arthur estava conversando comigo dele, estava contando alguns projetos, é muito importante. Você vai dar ao rotariano que participa, e às vezes essa é uma dificuldade muito grande, né? Você pode ver que no clube tem sempre 3, 4, 5 que trabalham e os outros que vão jogar sinuca, né? Vão tomar cerveja, vão jogar truco, né? Mas nós temos que criar oportunidade para esses rotarianos participarem de projetos fáceis de serem feitos e que vão resultar em benefícios para todo mundo. Então, a quantidade de novas organizações não governamentais impede a formação continuada de novas lideranças, porque são atraídos para outras coisas. O outro fator que deteriora a formação de novas lideranças é a aposentadoria de gestores e líderes mais antigos. Bom, fui presidente do clube, não preciso fazer mais nada. Fui governador, acabou a minha função no Rotary. Negativo. O exercício da liderança em Rotary, ele é de complexidade crescente. O sujeito vai ser governador, tem que ter sido presidente do clube antes. Tem que ter participado como governador assistente. Tem que ter participado de comitês, comissões do distrito. Então, ele vai adquirindo o conhecimento crescente para ampliar a sua capacidade de liderar dentro da organização. E o outro, muito sério, é a alta rotatividade. Sócios que entram e já rapidamente saem. E o pior é o seguinte, a notícia não é muito boa, mas alguns anos atrás, a estatística mostrava que os rotarianos entravam no Rotary e nos próximos 5 anos saíam. Hoje em dia já está em 3 anos. Porque são admitidos de forma equivocada. E a receita para isso é muito simples. Eu costumo dizer que um clube não é um clube se não tiver sócios. Mas um clube não é Rotary se não tiver projetos. A hora que nós admitirmos um sócio novo através de um projeto, mesmo antes, olha, vejam bem, mesmo antes dele ser admitido no clube, ele pode participar do projeto do clube. O que vai acontecer na cabeça dessa pessoa? Ele vai entender, primeiro, o que o Rotary faz, e vai ver se aquilo é o que ele quer. E ele vai entrar no clube através de um projeto, conhecendo que habilidades que ele tem, que dons que ele tem, que podem ser usados
para fazer projetos, alguns que ele tem na cabeça e sozinho não ia conseguir fazer. Né? Então, eu aconselho a vocês, nos seus clubes, tentem essa experiência. Procurem, antes de que o sócio entre no clube, que ele participe de um projeto do clube. Sócio ou sócia, homem ou mulher, não importa. Rotariano ou rotariano. Antes de ele entrar no clube, deixa participar do projeto. E também a formação de novos clubes. Eu tenho uma vivência, teve um clube em Curitiba que foi designado para criar um clube numa cidadezinha pequena. E eles vieram pedir aconselhamento para mim. Falei, olha, a sugestão é a seguinte, vão para a prefeita da cidade e perguntem e apresentem alguns projetos que o clube faz bem. E perguntem para ela qual desses projetos que mais é adequado para aquela comunidade, aquela cidade. A prefeita era uma mulher, ela escolheu o projeto Boa Visão. Falei, bom, ela escolheu, então agora o projeto Boa Visão, se vocês devem praticar, é aquele que vai nas escolas e mede a acuidade visual das crianças, né? E arruma óculos, alguns oftalmologistas rotarianos atendem, vê a receita, dá os óculos, e elas vão recuperar a capacidade de aprender que muitas vezes não estavam conseguindo, porque não conseguiam enxergar o que estava escrito na lousa, né? Falei, então agora vocês vão lá, vão aplicar esse projeto na comunidade e vão convidar para participar desse projeto alguns potenciais rotarianos da cidade. O clube foi fundado com 37 sócios e hoje tem 48. Por quê? Porque usou um projeto para criar o próprio clube. Então, o clube começou com um projeto. E o clube desenvolveu e foi em frente. Então, isso evita a rotatividade, você fazendo uma boa admissão no clube de rota. Numa das Assembleias Internacionais, o ex-presidente Bill Boyd falou essa frase, que tem muita sabedoria. Ele é da Austrália, da Nova Zelândia. Novos rotarianos deixam em pouco tempo seus clubes devido a fracas lideranças, custo e ausência de oportunidade de servir. Isso é uma grande verdade em vários países do mundo. Vários países do mundo. Não é no Brasil, não é na América Latina, é em vários países do mundo. E um outro rotariano, o ex-governador Wilkes, usou essa frase. Uma pesquisa feita pela Divisão de Desenvolvimento do Quadro Associativo do Rota Internacional mostrou que a fraca liderança nos clubes é a principal razão da perda de sócios. Muito bem. Alguns mecanismos já estão sendo usados para formação de lideranças no Rota Internacional. Nós temos que respeitar, tem muitos mecanismos que são utilizados. Escolinhas de Rotary é um deles, programas de mentoria, e eleger para cada novo sócio um mentor, que vai acompanhar, vai mostrar o que é uma conferência distrital, o que é uma assembleia distrital, e vai encaminhar esse rotariano. É interessante esse processo também. Seminários de liderança, fazem seminários de liderança, dão aquelas ideias de como se tornar um bom líder rotário. E o Instituto de Liderança Rotária, que é o motivo da minha fala de hoje. Quais são os objetivos dessas metodologias? Ajuste da visão daqueles potenciais líderes para posturas superiores e desafiadoras. Então, o rotariano que está entrando no Rotary, ele tem que saber qual é a função que faz um presidente de clube, qual é a função que faz um governador de Rotary, para ele aspirar, chegar nessa posição. Se ele não sabe o que é ser o governador, como é que ele vai aspirar um dia querer ser governador ou se motivar para isso? Então, o ajuste da visão para posturas superiores e desafiadoras. A noção de que em Rotary a liderança é consentida e não conseguida. Muita gente acha que badalando, puxando um, puxando o outro, ele vai conseguir subir na vida em Rotary. A liderança em Rotary é consentida. Os companheiros do clube consentem que um companheiro seja presidente do clube. Os ex-presidentes do clube, numa comissão, consentem que um ex-presidente seja governador. Os ex-governadores, numa comissão de eleição, consentem que um ex-governador seja diretor.
E os ex-diretores, numa comissão de indicação, consentem que um ex-diretor seja presidente do Rotary Internacional. Então, em toda a linha de liderança, de posições de liderança em Rotary, o processo é de consentimento e não de conseguimento. Se é conseguido, não dá certo. Tem que ser consentido. O objetivo dessas metodologias todas, inclusive do Instituto de Liderança Rotária, é uma das razões pelas quais eu confio no Instituto de Liderança Rotária, é o desenvolver pessoas e não cargos. O cargo é função de uma pessoa, de ser ocupado por uma pessoa que foi bem desenvolvida. E, como eu falei, permitir o entendimento das obrigações e responsabilidades de cada cargo. E focar a capacitação dessas novas lideranças na missão do Rotary e não em si próprio. Isso é muito importante. E por que eu acredito no Instituto de Liderança Rotária? Primeiro, aquilo que já falei, ele desenvolve pessoas e não cargos. Por isso que ele não é um programa do Rotary Internacional, o programa oficial do Rotary, e nem o Rotary quer que seja, nem o Instituto de Liderança Rotária quer, embora ele tenha sido elogiado por muitos conselhos diretores e até por conselho de legislação, pelo seguinte, vocês vão convir comigo que formar um líder rotário no Brasil é diferente de formar um líder rotário no Japão, é diferente de formar um líder rotário na Alemanha, ou na Suíça, ou na Noruega, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá. Então, se você entrega, por exemplo, a formação de novas lideranças para o staff do Rotary Internacional, independente do que eles fazem de bem ou de fazem errado, o que eles vão fazer? Por facilidade, eles vão tentar enlatar isso aí e fazer igual para todo mundo. E o Instituto de Liderança Rotária, ele faz diferente. Ele tem o seu inventário adaptável à cultura da região em que ele está sendo aplicado. Então, é uma grande dificuldade que seria se a gente quisesse fazer a mesma metodologia funcionar nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Itália ou no Brasil. Então, essa é uma das características. A outra coisa que me faz acreditar no Instituto de Liderança Rotária é preparar líderes rotários focados, dar foco à sua atividade. Criar uma visão estratégica, porque hoje em dia falta muito isso. Se tu pensa no dia de amanhã, mas não pensa daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, o que é o resultado daquela atividade que vai ser feita. Ele previne a evasão pela motivação. Um rotariano motivado, ele não sai do Rotary. Eu não consigo ler daqui. Desculpe. Não, e nem a sua mão. Quantos dedos tem aí? Ele está me mostrando a placa de que eu tenho só 5 minutos, mas eu vou tentar cumprir a determinação para não atrapalhar. Ele é adaptável a diferentes culturas, como eu já falei, promove o autodesenvolvimento, ajusta a visão para posturas superiores, dá a clara visão das posições de liderança a serem ocupadas, dá a noção clara de Rotary, as posições de liderança são consensadas, permite entender que é possível, isso é muito importante. Nós temos que dar essas novas lideranças, antes que ocupem cargos no Rotary, nos seus clubes, dar a eles fazerem eles ver que eles podem ser líderes dos seus clubes sem ocupar cargos. Se ele vai tocar um projeto lá, ele está sendo um líder no clube e não precisa ocupar cargo nenhum. E promove o conhecimento dos níveis hierárquicos não convencionais em Rotary. Então, na minha posição atual, eu fui eleito presidente internacional do Instituto de Liderança Rotária. Não sei como é que eu vou fazer, mas vou ter que cuidar de 400 distritos no mundo. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas vou tentar montar uma equipe e distribuir o serviço. Mas, nesse processo, eu tracei um plano que é adicionar aquilo que está sendo prelecionado atualmente, adicionar o conhecimento de algumas ferramentas adicionais que esses novos líderes que estão sendo formados
o ambiente que eles vão viver é outro do ambiente que vivem hoje. Nós estamos no ambiente da inteligência artificial que vai mudar completamente a forma do líder tocar as coisas. Então, a intenção é, depois de formados nas 3 sessões, cada sessão com 6 assuntos diferentes, a gente vai prelecionar para eles o conhecimento da operacionalização de algumas técnicas modernas de inteligência artificial. Por exemplo, ChatGPT, preparar palestras. É uma excelente forma de preparar palestras. O Change V2 auxilia essas novas lideranças na arrecadação de fundos e na obtenção de parceiros. O Google Calendar, o calendário do Google, ensina a eles como gerir as equipes e atingir metas. E o Trello, são 4 exemplos, né? O Trello é para gerir projetos e treinar equipes. A evolução da liderança em rota internacional, só para a gente fechar, é função da aplicação do plano estratégico. O plano estratégico, quer seja do rota internacional, do distrito ou do clube, ele tem metas e objetivos. E, ao dar uma função, uma atividade para um rotariano, nós estamos colocando o talento desse rotariano ou dessa rotariana em ação. Talento posto em ação. E alguém vai estar observando. Vai observar e vai fazer a avaliação de desempenho. Vai fazer a avaliação de desempenho e vai gerar uma evolução para novas posições de lideranças. Novamente, o talento desenvolvido é posto em ação, esse talento posto em ação é avaliado para ver como foi o desempenho, essa avaliação vai gerar a evolução para novas posições. Então, em linhas gerais, essa é como evolui a liderança em rota. Então, gente, eu com essas breves palavras aqui, com essas ideias colocadas para vocês, eu espero que vocês tenham entendido que é grande o problema de capacitação de liderança, mas nós temos que transformá-los em uma alta prioridade do Rotary e agir. O Rotary depende, para o seu sucesso no futuro, de líderes que conseguir atrair, formar e cultivar. Líderes talentosos, habilidosos e visionários. Líderes comprometidos, criativos e tenazes. Líderes que produzam excelentes resultados no cumprimento da missão do Rotary, mesmo com recursos inadequados. Espero que, na sequência, tenho conversado com o governador Harbs, e ele vai assumir, acredito eu, com o apoio do governador entrante, a missão de criar o Instituto de Liderança Rotária aqui no 4710 e oferecer oportunidade da formação de novas lideranças nos vários clubes. Desejo a vocês sucesso, leve essa informação para os seus clubes. Por quê? Porque quem indica as pessoas que vão fazer esses cursos são os clubes. E os clubes pagam o curso que vai ser feito. Então, eu desejo a vocês todo sucesso na formação de novos líderes unidos, que vão unir esse distrito, vão fazer esse distrito crescer, se desenvolver e se tornar o grande distrito que sempre foi. Muito obrigado. Convidamos o governador Severo de Rodim Canziani para fazer a entrega de uma placa de reconhecimento ao diretor Antônio Alage. Prezadíssimo diretor Alage, eu acho, bem da verdade, até a Rose deveria estar aqui, né? Porque a simpatia do casal, mas, enfim, a placa está em seu nome aqui. Quem sou eu sem a Rose? Exatamente. Ela é responsável para botar meus pés no chão quando eu tento voar mais alto e me incentiva quando eu estou embaixo. Boa. Bom, Antônio Alage, coube a mim essa honra de entregar essa placa de agradecimento à sua vinda aqui, aos seus serviços prestados em Rotary.
Rotary Internacional, Distrito 4710, 36ª Conferência Distrital, certificado. O presente certificado é conferido a Antônio Alage, diretor de Rotary Internacional 2009-11, em reconhecimento pela excelência de sua participação como palestrante na 36ª Conferência do Distrito 4710, realizada na cidade de Londrina, Paraná, Brasil, de 28 a 30 de junho de 2024. Aqui assina Maria Vital da Rocha, representante pessoal do presidente do Rotary Internacional, José Pelaio Sanches, ele sempre está em tudo, coordenador da conferência, e aqui também o governador Arthur Harps. Para ser sincero, quando pediram para que eu fizesse entrega, eu olhei, você estava aqui já em cima, e eu olhei bem nos teus olhos, e como disse o Gesto Gonçalves, eu olhei bem e vi que você merecia, por isso estou entregando, senão recusava. Obrigado a todos e até a próxima, né?